E aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas estamos de volta e vamos continuar o estudo do Apocalipse. Bom, quero deixar para você aqui o seguinte, esse estudo que a gente está fazendo é um estudo assim mais simples, é somente para você entender a introdução do que são os capítulos de Apocalipse. Se você quiser aprender mais, entender mais, nós vamos deixar aqui para você na descrição do canal aí alguns links que vão te dar maiores informações. Por quê? Porque se eu for falar tudo aqui, esse conteúdo vai ficar muito grande, vai ficar vídeo aí de uma hora e meia. Então a nossa intenção é despertar em você a vontade de estudar o Apocalipse, beleza? O primeiro vídeo você pode acompanhar aqui no nosso canal, que a gente deu uma introdução no Apocalipse. E agora nós vamos falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, meu irmão. É isso mesmo. As 7 igrejas nada mais são do que períodos de tempo. Então, se você quer acompanhar a gente, vamos embora? Bom, vamos lá. 7 igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas, elas existiram no tempo do apóstolo João. E Cristo deu essa visão para João e ele colocou ali algumas igrejas que simbolizariam os períodos de tempo da história do mundo. Uma coisa interessante, todas as igrejas elas vão apresentar sempre um elogio, uma reprovação, um conselho e uma promessa. Vão ter sempre essas características. A primeira igreja que nós vamos falar é a igreja de Éfeso. Éfeso significa desejável ou então pura. Ela vai do ano 31 ao ano 100. O primeiro século ali, vamos dizer, do cristianismo. Por que a igreja de Éfeso significa pura, pureza? Porque era a igreja ali dos discípulos. Elogio de Éfeso. Ela era pura, ela trabalhava e ela reprovava as falsas doutrinas. Existiam pessoas querendo trazer falsas doutrinas para dentro da igreja naquela época e os apóstolos ali, que eram os líderes, eles não deixavam. Reprovação de Éfeso, ela abandonou o primeiro amor. Conselho, o conselho de Éfeso é o seguinte, que ela retorne a esse primeiro amor de Cristo, que ela olhe os erros que ela cometeu e volte para esse primeiro amor, que é o amor de Cristo, o amor sincero, o amor puro. A promessa para a igreja de Éfeso era o seguinte: vão se alimentar do fruto da árvore da vida lá no céu. Então essa é a promessa para os componentes ali desse período, do ano 31 ao ano 100. A segunda igreja agora, a segunda igreja era Esmirna, significa cheiro suave. Qual foi o período de tempo de Esmirna? Foi do ano 100 ao ano 313. Elogio para Esmirna, ela é rica, ela possui ali bens. Reprovação, a Bíblia cita que a reprovação é o seguinte: ela é sinagoga de Satanás. Como assim? Algumas pessoas estavam ali sendo introduzidas por Satanás para começar a quebrar a pureza da igreja. Conselho, para aqueles que permaneciam fiéis a Cristo, que permaneciam fiéis às suas doutrinas, o conselho era: não tenham medo, eu estou com vocês. A promessa para Esmirna: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ô, bênção, hein? Isso que é promessa, meu irmão. Curiosidade, no ano 313 saiu o Edito de Milão. O que foi o Edito de Milão? Nesse período aí do ano 100 a 313, era muito perseguido os cristãos. Vários imperadores romanos perseguiam e matavam mesmo, foi a época do Coliseu, aquela loucura mesmo. Então, em 313 saiu o Edito de Milão que Roma não mais iria se meter com os cristãos. Os cristãos poderiam ali adorar livremente. A religião estava liberada. Isso foi no ano de 313. Pérgamo contempla o seguinte: do ano 313 a 538. Nesse período aconteceu a supremacia papal. Você deve ter estudado isso na escola aí, sobre supremacia papal, essas coisas. Isso está nos livros de enciclopédias, de histórias do nosso mundo, entendeu? Mas vamos lá então. Qual é o elogio para Pérgamo? Pérgamo permanece fiel mesmo sendo o trono de Satanás. Esse é o elogio de Pérgamo. Reprovação. Pérgamo está cheia de idolatria e imoralidade sexual. E Deus condena Pérgamo por isso. O conselho é o seguinte: arrependa-se dessas idolatrias, dessas condutas que vocês estão tendo. Arrependam-se enquanto é tempo.
A promessa é o seguinte: nós vamos receber o maná que veio dos céus e vamos receber das mãos do próprio Cristo uma pedrinha branca com o nosso novo nome na Canaã celestial. Próxima igreja, agora nós vamos falar sobre Tiatira. Tiatira, ela vai do ano 538 a 1517. Elogio é o seguinte: eu conheço suas obras são boas, são verdadeiras. Reprovação: vocês toleram Jezabel. Nesse período começou a entrar na igreja as tradições. As tradições eram o seguinte: a igreja romana na época, ela colocava que a tradição era acima da Bíblia. E nós sabemos que é sola escritura. Nós vamos entender isso aqui um pouquinho também. Somente a Bíblia que nós devemos seguir. Porém, naquela época, a tradição ela era superior à Bíblia. Então, por isso que fala que vocês toleram Jezabel. Vocês estão usando a doutrina que Jezabel tem. Então, essa era a reprovação para essa igreja. O conselho: aqueles que ainda são puros, se apeguem e aguardem a minha volta. No 31 de outubro de 1517 acontece o quê? Você sabe? É o aniversário da Reforma Protestante. Foi o ano em que Lutero fez as 95 teses contra a Igreja Romana na época e foi lá e pregou no castelo, na porta do castelo de Wittenberg. Lutero ele era contra algumas coisas que a Igreja Romana da época, entenda que eu não estou criticando a igreja, mas isso é história. O próprio Papa Francisco já pediu perdão por essas coisas. Então você tem que entender o seguinte: a igreja da época, ela se desviou para esse lado. Ela colocava as tradições, ela cobrava indulgências para você. Seu parente morria, ele não está nem no céu nem no inferno. Nós já explicamos isso aqui num vídeo também, que não existe isso. E Lutero entendeu isso estudando a Bíblia. A Bíblia era proibida de ser lida naquela época, entendeu? Então, por isso que as tradições começaram a invadir. Então, Lutero se levantou, veio alguns antes dele, como João Hus, Jerônimo, o arauto da reforma, que é João Wycliffe, vários outros. Mas Lutero ele iniciou essa reforma protestante no dia 31 de outubro de 1517, beleza? Próxima igreja, a igreja de Sardes. Sardes significa o seguinte: Cântico de Alegria, vai do ano 1517 a 1755. O elogio de Sardes a vocês, alguns poucos que se contaminaram, poucas pessoas se contaminaram. Parecendo hoje em dia, né? Tanta gente se contamina por tanta coisa aí, fácil, né? Tô falando contaminação espiritual, tá joia? Vamos lá então. Esse foi o elogio a vocês, poucos que não se contaminaram. Agora vamos lá, reprovação. Vocês têm nome que são vivos, mas estão mortos espiritualmente. Esse daí é a reprovação de Sardes. Conselho: guardem o que vocês têm recebido de Deus, espirituais, parte espiritual de Deus, guardem com vocês. Promessa: irei vestir o vencedor com vestes puras e brancas, de puro linho, brancas. Vocês vão ser, opa, tem que estar no meio aí. Também quero estar no meio, né? Não? Nós vamos ser vestidos com vestes brancas, tá joia? Entregues pelo próprio Cristo. Vamos para a próxima igreja agora. A próxima igreja é Filadélfia. O que significa Filadélfia? Amor fraterno. Filadélfia, ela compreende os períodos de 1755 a 1844. Só um comentário: em 1798 foi o fim da supremacia papal. 1260 anos. Quando você lê na Bíblia 1260 dias, dias na profecia significam anos. Então, 1260 dias, 1260 anos. Foi o período que durou a supremacia papal. Mas vamos voltar para Filadélfia. Vamos lá ao elogio de Filadélfia. Filadélfia, o elogio era o seguinte: vocês guardam a minha palavra e não me negam. Eles não negavam o nome de Cristo em hipótese alguma. Vamos lá para a reprovação. Alguns de vocês são da sinagoga de Satanás. Vocês estão dentro da igreja, mas não vivem o que deveriam viver. Estão vivendo as doutrinas de Satanás. Essa é a reprovação. Conselho: não deixe que ninguém tome a sua coroa, tá? Se apegue a ela, guarde ela. Promessa: farei do vencedor uma coluna do santuário celestial. Olha que promessa, hein? Vamos lá então para a última igreja, Laodiceia. Laodiceia significa povo do juízo. Ela compreende dos anos de 1844 até a volta de Jesus. Peraí, 1844 até a volta de Jesus? Jesus voltou? Não, não voltou. Ah, tá, então é o período que nós estamos vivendo, correto? Nós estamos vivendo o período de Laodiceia. Todas as igrejas receberam elogio, menos Laodiceia. Pois é, Laodiceia não tem elogio. Nós não somos elogiados por Deus. É triste, mas é verdade. Reprovação:
Laodiceia era uma cidade rica, ela tinha os melhores colírios e ela produzia as melhores roupas, porém ela era pobre, cega e nua. Essa era, falando da parte espiritual, então essa é a reprovação. Qual é o conselho? Que Laodiceia compre de Cristo o ouro mais puro, o melhor colírio que existe e as melhores roupas, comprar do próprio Cristo. Qual é a promessa de Laodiceia? A promessa é uma das mais lindas, se sentar com Cristo no trono celestial. Meu amigo, como eu disse aqui, foi bem rápido, foi para você ter um vislumbre do que significa as 7 igrejas. Mas nós estamos vivendo o período de Laodiceia. A Bíblia fala o seguinte lá em Laodiceia: como você não é nem quente e nem frio, você é morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Cristo está a ponto de nos vomitar. Nós vivemos uma cristandade hoje, um cristianismo falso, um cristianismo raso. Nós não temos uma profundidade espiritual com Deus. A profecia fala que a igreja seria morna. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Então eu sempre falo o seguinte: essa profecia não vai se cumprir em mim. Eu vou lutar para que ela não se cumpra em mim. Tem gente que fala assim: ai, irmão, mas é porque você sabe a profecia, por isso que a igreja está morna desse jeito. Rapaz, você vai aceitar essas coisas para você. Você não tem que aceitar. É claro que profecia vai viver morna, tal, muitas coisas, o amor de muitos vão se esfriar, mas você não tem que aceitar isso na sua vida. Você tem que se revestir e se esquentar com o calor de Cristo e sair nesse mundão aí para pregar o evangelho e falar que ele está voltando, tá joia? Não deixe essa profecia se cumprir dentro de você. Seja fiel a Deus e as promessas dele vão se cumprir na sua vida, beleza? Foi muito bom estar aqui com vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço, fica com Deus. Fui!